Chipmunks. Chipwrecked. Alvin and the Chipmunks. Chipwrecked.
Alvin e os Esquilos 3, Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3, Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3, Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3, Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3, Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3, Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes.
Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3, Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3, Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3, Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3, Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3, Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3, Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos.
Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias.
Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada.
Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos Esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e 10 esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos Esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e 10 esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes.
Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos Esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e 10 esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e 10 esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência.
O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos Esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos Esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado.
Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos Esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos Esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável.
Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares.
A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada.
O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens,
se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes.
Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e 10 esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e 10 esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar.
O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio 2011 leva o público para uma aventura tropical hilária, quando os travessos esquilos e as esqueletes acabam presos em uma ilha deserta. Repleto de comédia, música e lições sobre família, este terceiro capítulo entrega diversão para as crianças e entretenimento leve para toda a família. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio é o terceiro filme da franquia familiar Alvin e os Esquilos. Dirigido por Mike Mitchell, o longa continua as travessuras de Alvin, Simon, Theodore e das esqueletes. A história começa com os esquilos e as esqueletes acompanhando seu guardião, Dave Seville, interpretado por Jason Lee, em um cruzeiro de luxo. Como era de se esperar, a autoconfiança e o jeito brincalhão de Alvin saem do controle, fazendo com que o grupo acabe acidentalmente perdido em uma ilha deserta. O restante do filme explora sua sobrevivência na ilha, os desafios cômicos que enfrentam e as lições que aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade e união familiar. O filme mistura humor pastelão, divertidas performances musicais e momentos emocionantes. Embora os críticos tenham considerado a trama previsível e voltada fortemente para crianças, o público, especialmente os mais jovens, se divertiu com as piadas leves e a música animada. O tema central de Naufrágio gira em torno de responsabilidade, trabalho em equipe e laços familiares. A atitude despreocupada de Alvin coloca o grupo em apuros, mas ele acaba percebendo a importância de ser confiável. Simon passa por uma transformação engraçada quando é picado por uma aranha, mudando sua personalidade para a de um aventureiro ousado. Já as esqueletes têm seus próprios momentos de coragem e independência. O cenário da ilha traz um pano de fundo cheio de aventuras, com situações cômicas de sobrevivência, lições emocionantes e números musicais cativantes. Até Dave e Ian, o antagonista recorrente, acabam vivendo uma subtrama de sobrevivência e cooperação forçada. Alvin e os Esquilos 3. Naufrágio pode não ter sido aclamado pela crítica, mas cumpre o papel de entreter seu público-alvo, crianças e famílias. Com músicas divertidas, humor bobo e personagens carismáticos, o filme segue como uma continuação alegre do legado dos esquilos. Embora não seja inovador, Naufrágio brilha pelo humor leve, canções cativantes e momentos emocionantes. Uma ótima pedida para os pequenos fãs e para quem gosta do caos adorável de Alvin e sua turma.